Em que etapa você está? Olá, amados, a paz do Senhor. Eu sou a missionária Ludmila Costa e esse é o canal da Escola de Missões e de Pregar. O canal que edifica vidas e restaura ministérios. E no Café com Missões de hoje eu vou estar lendo o texto sagrado que está no livro de Gênesis 42, a partir do versículo 6, que diz o seguinte: José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou com eles asperamente e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Pulemos para o versículo 13. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. Versículo 13. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Pois bem, queridos, no texto sagrado do livro, fala da história de José. Vou resumir aqui a história de José para você que talvez não conheça e ter um entendimento mais amplo do que Deus fez na vida desse jovem. José, a Bíblia começa a falar de José quando ele tinha 17 anos de idade. Quando ele teve 2 sonhos e ganhou uma túnica. Ali, os irmãos de José tiveram a certeza, a testificação de que, além dele ser preferido do seu pai terreno, havia algo de diferenciado na vida de José e que o destacava dos demais irmãos. E isso culminou nos irmãos dele algo chamado inveja, ciúmes. E eles quiseram dar fim de José, dar cabo da vida de José. Só que eles tiveram uma nova estratégia. Em vez de darem cabo da vida de José, tirando mesmo, ceifando a vida dele, eles mataram José. Só que mataram de uma outra maneira. Eles burlaram a morte de José. Primeiro lançaram na cova, lançaram debaixo da terra. Depois eles pegaram José, o venderam por algumas moedas. E aí, José passou pelo primeiro nível, pelo primeiro processo. O primeiro processo decadente da vida de José. A traição dos seus irmãos. O segundo nível foi quando José, ele foi para a casa de Potifar. Agora ele foi vendido, agora ele se tornou um escravo, Nesse momento, ele não se via mais livre, mas sim sujeito a alguém desconhecido, longe de papai, porque afinal de contas, algum tempo atrás ele era apenas um menino mimado, que o paizinho fazia todas as vontades e sabia que era o preferido dentre os seus irmãos, que ele era a figura de destaque, a preferência do papai. Menino também porque saiu contando seus sonhos para quem não interessava, para pessoas que não estavam na mesma dimensão que ele. E aí segue aí o fluxo. E agora ele se vê ali como escravo na casa de um desconhecido, de um estranho, onde tinha que obedecer às ordens para comer, para dormir, para sobreviver. E ele se manteve nessa linha, se manteve nessa postura. Essa foi a segunda etapa, segundo nível do processo da vida de José. Agora José, ele se viu numa situação difícil, porque a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar,
começa a tentá-lo sexualmente. Deseja José, deseja levá-lo para a cama. Mas José, ele tinha princípios bem fundamentados na vida dele. Já havia um tempo que José havia saído da casa de seu pai, não tinha mais os ensinamentos, estava numa terra idólatra, a terra do Egito. Só que havia princípios na vida dele que não tinham muito a ver com religião, tinham a ver com algo que poucas pessoas, sim, infelizmente, e isso independe da religião dela, algo chamado caráter. E José, ele agora colocou o caráter dele em ação, segundo os seus princípios bíblicos, da doutrina de papai, do seu papai, e colocou em prática. Não se tratava da ordem de Potifar, de que ele não deveria tocar na sua esposa. Se tratava da aliança que ele tinha com o Eterno. Então, José precisava decidir. Ele precisava decidir o que ele ia fazer com aquela tentação, aquela mulher ali diante dele, querendo ele. Mas ele decidiu fugir. Ele tomou a melhor decisão. Ele decidiu da aparência do mal. Mas constantemente ele era assediado. Chegou uma hora que não teve jeito. Ele foi pro alçapão da mulher de Potifar. A mulher de Potifar teve uma prova contra ele, uma falsa prova contra ele, quando pegou os vestidos dele, no momento que ele estava fugindo dela, e apresentou isso para o marido e para as pessoas. E essa calúnia, levou José para um outro nível. E esse próximo nível de José foi ainda mais difícil. Foi o nível onde ele estava no cárcere. Ele estava na prisão agora. E quando ele estava ali na prisão, aí ele entendeu que ele estava assim no fundo do poço. Essa foi a fase mais difícil da vida de José. Só que mesmo na prisão, José, ele foi elevado, ele foi ovacionado. Deus o exaltou, ele ganhou a confiança do carcereiro, olha só. A cadeia podia ficar aberta e José, ele não iria sair, porque ele entendeu que ele estava passando pelo processo de Deus. Eu não sei qual etapa do processo você está, mas quando Deus está afunilando o processo na sua vida, você consegue entender? Ou você só faz murmurar? Em que etapa do processo você está? Aonde o funil está mais aberto? O início do gargalo? Ou na parte mais fina do funil? Observa. Agora José estava ali naquela prisão. Chegaram 2 homens, pessoas nobres expulsas do palácio de Faraó. Esses 2 homens tiveram 2 sonhos. E José foi capacitado por Deus para revelar esses sonhos. O primeiro sonho, José falou: olha, você, homem, em 3 dias Faraó vai te chamar e você vai dominar o seu cargo. Você vai voltar a atuar como copeiro. Mas você, daqui 3 dias você vai vir a óbito, vai ser enforcado. Falou isso para o padeiro. Mas ele chamou o copeiro e disse assim: seguinte, quando você estiver lá no palácio, lembre-se de mim, conta a minha história para Faraó. Sabe o que aconteceu? O copeiro esqueceu-se dele. Só que não foi o copeiro que se esqueceu de José. Deus não permitiu que ele se lembrasse, porque não era o tempo ainda dele chegar no nível mais alto que estava reservado para ele. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, ele quer fazer com glória, com honra e louvor, para que exaltemos ele. Se tudo acontecesse do jeito que José imaginou, ele sempre ia dizer: o copeiro que me ajudou, foi o copeiro que me indicou, foi o copeiro que falou de mim para Faraó. Onde é que ficaria a glória de Deus? Ele não permitiria. Então Deus permite muitas vezes que sejamos esquecidos, que fiquemos esquecidos 2 anos inteiros depois. 2 anos inteiros. Aí chega Faraó com um sonho estranho, ninguém conseguia revelar, nem os seus sábios, feiticeiros, adivinhos. Aí o copeiro viu
Faraó atribulado disse: olha, é o seguinte, quando eu estava na prisão, um homem revelou o sonho e deu tudo certo. Tanto para mim quanto para quem morreu, para o padeiro. E aí, Faraó disse: chame esse homem apressadamente para eu ter com ele. Aí José não estava em depressão. José não vestiu uma capa depressiva de coitadinho. Ele se barbeou, se arrumou e foi ter com o rei. Chegando lá, ele não precisou bajular Faraó, ele não precisou paparicar. Muito pelo contrário, ele se posicionou como filho do Altíssimo. Porque o rei disse: pronto, José, pode falar. Fala para mim, revela-me o sonho. Ele contou o sonho, logicamente. José disse: olha, se assim Deus me permitir, eu revelarei. Sempre dando glória a Deus. E Deus deu a revelação a José e falou para José tudo o que viria, tudo o que aconteceria. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. O que mais impressiona é a estratégia, é a sabedoria que Deus colocou sobre José. Quando estava ali aconselhando o rei, Deus fez José aconselhar o rei e disse: olha, rei, é o seguinte, levanta homens sábios para poder administrar a terra desses 7 anos de fartura, para que não falte nos anos de escassez. E Faraó, imagina o Faraó se levantando do trono dizendo: oh, homem, que outro homem haverá o Espírito de Deus para fazer isso, se não você? Te levanto hoje como governador do Egito, te levo para um próximo nível, te dou o meu anel, somente no trono eu tenho mais poder que você. Ai, Senhor da glória, e agora José já havia saído de um nível completamente baixo, em um único dia, por causa de um único sonho, por causa de 2 homens na cadeia, Deus levantou. Eu quero dizer, Deus vai usar as pessoas e situações inusitadas para levar você para níveis diferentes. Potifar e a mulher de Potifar também foram importantes nessa história. O inimigo é importante na sua história. Os irmãos de José, todos esses personagens, eles foram necessários na vida de José. Agora, o interessante de tudo foi quando ele se reencontrou com os irmãos. Ele já estava passando de níveis novos, porque Deus queria tirar ele do ponto A e levar para o ponto B. Deus tirou José de ser um menino, aquele menino inocente, mimado, que contava tudo, e agora um homem maduro. E agora ele encontra-se com seus irmãos nos anos de escassez. Depois de ele ter estocado tudo, ter usado de toda a sua sabedoria e inteligência, vinda do alto dos céus, agora chega aos seus irmãos, porque a fome também atingiu a terra de Canaã. E agora ele reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não o conheceram. Você sabe o que isso quer dizer? Que quando você passar para o próximo nível, para aquele nível que Deus quer te levar, quem tentou te derrubar não vai te reconhecer. Por alguns motivos. Eu diria 2 motivos. Primeiro, porque eles vão achar que você já morreu. Como o próprio texto sagrado diz. O outro irmão já não existe mais. Aqueles irmãos não tinham mais esperança de encontrar com José, porque na mente deles José já havia morrido. Esse é o primeiro motivo. Alguns vão achar que você já não existe mais, que você já morreu. E o segundo motivo é porque quando chegamos num determinado nível das nossas vidas, no topo onde Deus quer que estejamos, ficamos de fato irreconhecíveis. Deus muda nossas vestes, muda nossa mentalidade, nossa forma de agir, nossa forma de pensar. E não teremos mais sede de vingança, vontade de nos vingarmos. Não. José, ele botou os irmãozinhos dele num processo. Ele fez alguns testes com os irmãos. Mas José já não tinha mágoa de ninguém. Porque José, ele entendeu que ele era o salvador do seu povo naquele período. Foi através de José que nações foram libertas e salvas da fome. Foi com a inteligência de José que Deus trabalhou. Então tudo o que aconteceu, inclusive o processo de traição dos irmãos, foi providencial. A maldição acabou se transformando em bênção. O próprio José proveu comida para os seus inimigos e seus irmãos. Olha que interessante, sabe a túnica da inveja?
Agora José teve condições de dar uma túnica para cada um de seus irmãos. Agora aquele irmão que não o traiu, que foi Benjamim, ele deu 5 vezes mais. Eu quero dizer que não vale a pena guardar mágoa, não vale a pena, porque quando você chega num nível mais alto, num nível evolutivo, psicologicamente falando, você vai querer alimentar seu inimigo. Você vai querer dar comida para ele, roupa. Você vai estender a mão para ele. Você vai dizer a ele, olha, não se preocupa não. Porque quando José se revelou para os seus irmãos, todo mundo ficou pasmo. É como se fosse assim, o morto saiu do túmulo. Aí José disse, calma todos vocês. Tudo foi providencial. Esse momento, para chegarmos a esse momento aqui agora, e eu estar sendo contribuinte da manutenção da descendência de vocês, senão todo mundo iria passar fome. Deus já sabia o que ia acontecer dali a muitos outros anos. Ai, Senhor da glória, eu não sei em que etapa você está. Eu não sei se você vai ter esse bebê que está para nascer, esse menino que está para chorar. Eu não sei se daqui a um mês, se você está com 1 mês de gestação, com 3, com 6, com 9, ou se você acha que passou do tempo, eu não sei. Mas José, ele teve paciência. José, ele esperou. Eu imagino que quando José falou para o copeiro e disse, lembre de mim lá no palácio, eu imagino que José ficou ansioso com aquilo. Olha, ele vai falar de mim, uma hora vão bater aí, vão dizer, mas ele viu os anos passando, o tempo passando, e ele disse, eu continuo esquecido. Mas havia uma esperança dentro dele, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Acredite, Deus vai fazer alguma coisa. Você não vai ficar nessa situação a vida inteira. E se já tem muito tempo, espera só um pouco cheio de tempo. Porque o processo que aconteceu na vida de José foi 20 anos. Mas o processo, em torno de 20 anos. Agora o processo que Deus vai fazer na sua vida, nem eu e você sabemos. Então espera, porque às vezes você está pertinho de pegar a bênção. Mas murmuração, vontade de desistir, vai fazer você voltar para o final da fila. Deus abençoe e a paz do Senhor.